professor Diego Vitelli de Biologia. Nós vamos dar sequência à última parte do tecido conjuntivo, verificando os tecidos conjuntivos de transporte, aqueles tecidos que vão levar diversas substâncias químicas, células e outros elementos para toda parte do corpo. Repara, o que nós já trabalhamos até então? Nós vimos o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo ele é dividido em propriedades especiais e propriedades gerais. Propriedades gerais, frouxo e denso. Lembra que o frouxo é aquele que tem muita matriz, muita substância amorfa e pouca fibra. Quando você observa o tecido conjuntivo denso é o tecido que possui um grande teor de fibras quando comparado com o teor de substância amorfa. Não esqueça que é o tecido conjuntivo denso que vai formar os nossos tendões, os nossos ligamentos. Além disso, verificamos também a ocorrência do tecido conjuntivo propriamente dito de propriedades especiais. Nós vimos que esses de propriedades especiais, ele é dividido em hematopoético, que é aquele que produz as células do sangue, as células da linfa, que nós vamos ver agora. Nós vamos melhorar essa informação agora, nesse tópico de número 7. Lembra que o de propriedades especiais, ele pode ser do tipo hematopoético mieloide. É aquele que tem origem na medula óssea vermelha, responsável pela produção de hemácia, certos leucócitos e plaquetas. E percebemos também o linfóide. Olha como esse linfóide ele faz uma referência ao que nós vamos tratar daqui a pouco. Nós vamos falar do tecido linfático. Então, para compor o tecido linfático, eu necessito de células do tecido hematopoético linfóide. O linfóide ele está presente nos nossos órgãos linfóides ou órgãos linfáticos, que é justamente esses que você nota na imagem, ó. Você percebe, por exemplo, você nota o timo, aqui, ó. Você percebe o baço. Você percebe também, bem aqui na região cervical, as tonsilas palatinas, que é o que nós chamamos de amígdalas, e os principais órgãos linfóides do nosso corpo, dispersos por todo o nosso corpo, ó, esses pontos mais densos que você nota nesse modelo anatômico, que representa justamente os linfonodos. Os linfonodos eles são interessantes, meninos, porque eles promovem filtração, que é o principal papel de um órgão linfático. São eles que filtram o sangue, são eles que removem tudo que não presta, todo e qualquer tipo de resíduo do sangue, porque o linfonodo está presente sempre no lugar. Ele vai promover essa filtração no lugar. Então, por exemplo, se você tiver com um processo infeccioso no dedão do pé, nas proximidades daquele processo infeccioso, você nota linfonodo que vai pegar esses micro-organismos que estão gerando a infecção e permitindo assim a destruição deles. Diego, mas por que os linfonodos? Por que está aqui o linfonodo, para não esquecer? Por que o timo aqui à frente do coração, o baço, as tonsilas palatinas conseguem fazer isso, conseguem filtrar o sangue, conseguem remover tudo que não presta do sangue? Por isso que eu estou retomando com você a ideia do que nós já trabalhamos. Nós vimos que o tecido hematopoético mieloide, ele produz hemácia, leucócito e plaqueta, mas ele não produz todos os leucócitos. Quem vai completar a produção leucocitária é justamente o tecido hematopoético do tipo linfóide. É ele que vai produzir os leucócitos que o mieloide não deu conta. Então são esses leucócitos presentes no timo, nos linfonodos, no baço, nas tonsilas palatinas, que vão filtrar o sangue, que vão remover tudo que não presta do sangue. Então veja que indiretamente já tratamos aqui do tecido linfático. O tecido linfático, o que ele tem, Diego? Bem, se você perceber na questão, que ele está tratando especificamente do tecido linfático, o tecido linfático ele é um tecido, que vai atuar diretamente trabalhando com linfa. Diego, o que é linfa? Olha a palavra aí, filhão. Linfa nada mais é do que o líquido extravasado
de um capilar sanguíneo. Os nossos capilares, eles são vasos porosos, são vasos que têm orifícios. Então, quando o sangue passa por ele, é interessante que parte desse sangue, a parte líquida do sangue, o plasma, vai ser perdido, vai sair do capilar. É como se, meninos, o capilar ele fosse uma mangueira furada. Literalmente, ele representa uma mangueira furada. O sangue passa pelo capilar. Tá aqui, ó, você tem a representação. Isso que você nota em laranja bem aqui é um capilar. O sangue passa pelo capilar e à medida que o sangue passa pelo capilar, o plasma sai, ó. Olha as setinhas que eu estou indicando para você, evidenciando que o plasma ele vai sair. O plasma ele é perdido por um capilar. Diego, então a linfa é o plasma perdido por um capilar? Sim. Mas, Diego, esse plasma, ele de fato será perdido? Ele não é importante para o sangue? Ele não precisa voltar para o sangue? Precisa. Tanto é que vai entrar em ação o vaso linfático. O que você nota constituído, o que você percebe constituído, meninos, né, o que você nota aí com esse aspecto, deixa eu tirar dos rabiscos que eu fiz para você conseguir enxergar melhor, tá? Então você tem, justamente, você percebe em verde um vaso linfático bem aqui, ó. Para ficar bem claro, tá? Você tem aqui uma artéria, deixa eu voltar aqui rapidinho. Só um minutinho, deixa eu voltar. Atenção. Você tem, deixa eu marcar para você não se perder. Você tem aqui, ó, você percebe, isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma veia, e essas menores ramificações aqui, que unem as artérias às veias, são os capilares. Qual é o papel, preste atenção para você entender, qual é o papel do vaso linfático? Aqui você tem destaque, em verde, um vaso linfático. O vaso linfático ele sempre está muito próximo de um capilar. E o papel do vaso linfático ele é coletar esse plasma perdido. No momento que o plasma passa para o interior do vaso linfático, aqui dentro, nesses elementos em verde aqui, ó, estão recebendo plasma, isso aqui é o vaso linfático, tá? Você passa a chamar esse plasma de linfa. Diego, então o que vai acontecer com essa linfa? Bem, essa linfa ela percorre o vaso linfático, e a função dela, o destino dela é chegar justamente aos nossos órgãos linfóides, ó. É chegar justamente ao linfonodo, que está disperso por todo o corpo. É chegar no timo, que está à frente do coração, no baço, beleza? E aqui nas tonsilas palatinas, que são as amígdalas. Qual é o papel, Diego, desses órgãos linfáticos? Todos os órgãos linfáticos que eu apontei para você vão atuar no sentido de promover o quê, filho? Filtração. Os órgãos linfáticos, eles permitem a filtração da linfa, ok? São eles que filtram a linfa. São eles que removem tudo que não presta da linfa. É ele que vai retirar micro-organismo invasor, catabólitos, que são resíduos do metabolismo, é ele que filtra a linfa. É justamente o órgão linfóide, o órgão linfático, que vai filtrar a linfa, que vai purificar o sangue. Essa é a ideia. A ideia é coletar o plasma, depois limpar esse plasma, para quê, Diego? Para devolver para o sangue. Então entenda. Repara muito bem, meu aluno da 301, 302, atenção por favor. Então eu posso indicar para você o seguinte, que até então nós vimos 3 funções do tecido linfático. O que ele faz? Primeiro, ele coleta o líquido extravasado por um capilar. Que líquido é esse? Plasma. Quando chega ao vaso linfático, você chama como? Linfa. Depois que ele coleta, ele filtra essa linfa. Ele vai filtrar. Ele vai remover tudo que não presta dessa linfa. Primeiro ele coleta, depois essa linfa é levada para o órgão linfóide para limpar. Limpar o plasma, limpar esse líquido, por quê?
Bem, aí temos a terceira função. Coletei, purifiquei. E agora eu vou devolver para o capilar sanguíneo. É sempre assim, filho. Sempre vai ocorrer desse jeito. O tecido linfático, ele coleta o plasma. O tecido linfático purifica o plasma, que é a mesma coisa que linfa quando chega ao vaso linfático. E o terceiro evento, ele devolve para o capilar sanguíneo agora um plasma já limpo, agora um plasma já purificado. Não esqueça disso. Bem, nós podemos apontar, meninos, para nós fecharmos o tecido linfático, um terceiro e último elemento, né? Uma terceira e última característica que nós percebemos ao tecido linfático, que é justamente ele promove o transporte de ácido graxo glicerol. Então entenda, o tecido linfático ele filtra, ele recebe e ele também é capaz de coletar e transportar ácido graxo glicerol. O ácido graxo glicerol representam as menores porções que compõem o lipídio. Então, os lipídios, as gorduras, os menores produtos de um lipídio, de uma gordura, são transportados pelo tecido linfático, são levados por um vaso linfático até os seus locais de destino. Então, não esqueça, filhão, o que o tecido linfático possui? Linfa é o primeiro aspecto. Linfa nada mais é do que o plasma perdido por um capilar. Por que perdeu, Diego? Porque ele é poroso, ele é todo furado esse capilar. Então, à medida que o sangue passa pelo capilar, o plasma, a parte líquida do sangue, vai sair através desse capilar. Segundo aspecto, tomar cuidado com quem são os órgãos que são formados de tecido linfático. O que eu te disse? Linfonodo, timo, tonsilas palatinas, que são as amígdalas, e você percebe o baço. Beleza? Terceiro aspecto, função. Que funções o tecido linfático desempenha? Tecido linfático ele coleta o plasma, tecido linfático filtra o plasma, tecido linfático ele promove o transporte, ele vai permitir o transporte de ácido graxo glicerol, que são os menores produtos que permitem a constituição de lipídios. Tudo bem? Então, o tecido linfático é um tecido conjuntivo de transporte. Além do tecido linfático, nós percebemos também a ocorrência de um segundo tecido de transporte. Além do tecido linfático, nós percebemos também a presença do tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo representa sempre o teu principal tecido de transporte. O que nós percebemos em relação ao tecido sanguíneo? Filhão, o tecido sanguíneo ele é formado por duas partes. Ele tem uma primeira parte chamada de plasma, que eu comentei com você ainda há pouco. O plasma, disse que o plasma ele representa a parte líquida do sangue. O plasma vai indicar sempre a parte líquida do sangue. Tudo bem? Veja o que compõe esse plasma. O plasma ele é formado de uma proteína chamada de albumina, que é uma proteína que se relaciona diretamente com a pressão arterial, né? Ajuda na constituição da nossa pressão arterial. E eu vejo uma segunda proteína chamada de IG. IG são as imunoglobulinas, são os anticorpos. Então entenda, filho, que basicamente o plasma ele vai ser formado de duas coisas. Ele é formado de água, por isso que é a parte líquida, e além de água, eu percebo as proteínas albumina e imunoglobulina. Filhão, além do plasma, eu noto também que o sangue ele é constituído por uma parte sólida. Além do plasma, que configura a parte líquida, eu percebo que o sangue também possui uma parte sólida. Essa parte sólida representam os elementos figurados do sangue e indicam obrigatoriamente os elementos figurados do sangue. Diego, quem são esses elementos figurados do sangue? Tá bem aqui, ó. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos de células. Então você nota muito bem nessas imagens justamente essa referência aos glóbulos sanguíneos, né? Aqui, por exemplo, uma hemácia. Você nota aqui, ó, você vê constituído justamente leucócitos, e esses elementos que têm um aspecto semelhante, né,
a um amendoim, nós podemos chamar de plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos de células, tudo bem? Então veja que o sangue, eu posso afirmar que se levássemos em conta um caráter químico, o sangue ele representa um sistema polifásico. Ele é um sistema polifásico por quê? Porque ele é uma mistura de uma parte líquida, ele possui uma parte líquida, o plasma, que tem água, albumina e imunoglobulina. Albumina relacionada à pressão arterial, imunoglobulina são os anticorpos para a defesa. E vejo também que o sangue ele possui uma parte sólida. A parte sólida são os glóbulos sanguíneos, são os elementos figurados do sangue, são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Dando sequência, atenção por favor. Olha aí, você tem uma tabela que te indica justamente todos os leucócitos que compõem o nosso corpo. Mas por que, Diego, falar deles? Filho, você tem que tomar cuidado com a função de cada uma dessas células. Qual é o papel de cada uma delas? Por exemplo, antes de falar diretamente dos leucócitos, só confirmar contigo algo que você já viu em séries anteriores, ó. Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as nossas hemácias. E o papel de uma hemácia é atuar no sentido de promover transporte. As hemácias são fundamentais porque permite o transporte dos gases respiratórios. São as hemácias, são os glóbulos vermelhos que transportam o gás oxigênio, assim como também são responsáveis pelo transporte do dióxido de carbono. Tudo bem? Então tomar cuidado com isso. Aproveitando a tabela que eu acabei mostrando para você antes do momento, né? Teríamos que falar primeiro dos glóbulos vermelhos, mas vamos reforçar lá a tabela. A tabela está falando especificamente dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são os leucócitos. E os leucócitos atuam no sentido de fazer o quê? Defesa. O papel de um leucócito é permitir, sim, defesa. Vai atuar na defesa do teu corpo. Olha só como isso é verdadeiro. Atenção, por favor. Ó, você tem aqui uma tabela que indica todas as células de defesa do teu corpo. Observa que essas células de defesa, elas são organizadas em duas categorias. Atenção, você tem os leucócitos chamados de granulócitos. Você tem os leucócitos chamados de granulócitos. São chamados assim porque tem grânulos no citoplasma. É o caso do neutrófilo, do eosinófilo e do basófilo. Eles possuem grânulos citoplasmáticos. São esses pontinhos que você vê no citoplasma de cada uma dessas células. Os granulócitos, portanto. Bem, o que você tem que saber? Que o neutrófilo, ele sempre está em maior quantidade no teu corpo. Ele é a primeira linha de defesa. O objetivo dele é realizar o que nós chamamos de fagocitoses inespecíficas. Ele destrói tudo desde que seja simples. Observa que o organismo ele possui de 1.700 a 8.000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue. Veja também que há um segundo tipo chamado de eosinófilo. O eosinófilo, filho, ele já realiza uma fagocitose específica. Ele não destrói qualquer coisa. Ele vai destruir elementos relacionados a processos alérgicos e vai destruir também parasitas intestinais. Notamos ainda, verificamos também a presença dos basófilos. Os basófilos, meninos, eles são responsáveis direto pela produção de heparina. A heparina ela é um anticoagulante, ela impede que o teu sangue coagule, ela impede que o teu sangue se torne sólido, o teu sangue sempre tem que se manter líquido por conta da função de transporte que ele exibe. E eu noto também a presença da histamina. A histamina ela é um vasodilatador em processo alérgico. Toda vez que você se encontra com uma alergia, o basófilo vai lá e libera a histamina para aumentar o diâmetro do teu vaso e assim você conseguir eliminar aquela substância alérgica de uma forma muito rápida. Perceba que o basófilo ele se encontra em uma quantidade de 0 até 100 por milímetro cúbico de sangue. O eosinófilo de 50
até 500 por milímetro cúbico de sangue. Bem, além dos granulócitos, nós percebemos aqueles também chamados de agranulócitos. Veja como eles não têm esses pontinhos no citoplasma, ó. Eles não possuem esses pontos no citoplasma. Existem dois tipos, os linfócitos e os monócitos. Filho, o linfócito, ele representa sempre um tipo de leucócito que vai atuar na produção de anticorpos. A função dele é produzir anticorpos. Queria destacar para você que existem duas classes de linfócitos. O linfócito B, que de fato ele vai produzir anticorpos, né? E percebemos também o linfócito T. Existem dois tipos de linfócito T. O linfócito T chamado de CD8. O CD8 ele é o matador. E eu percebo o mais importante leucócito de todos, o CD4. O CD4 ele é um auxiliador. É o linfócito T CD4 que avisa as demais células para a presença de algo que é estranho. Veja que no organismo de um indivíduo normal, ele vai exibir entre 900 a 2.900 linfócitos por milímetro cúbico de sangue. Tá? Ele vai exibir de 900 a 2.900 linfócitos por milímetro cúbico de sangue. Além disso, nós percebemos também os monócitos. Os monócitos são capazes de se transformar em macrófagos, aquelas células grandes, aquelas células volumosas, que vão atuar no sentido de fagocitar bactérias, vírus, fungos. Observa que no teu organismo você vai ter uma quantidade de 300 a 900 monócitos por milímetro cúbico de sangue. Bem, para nós encerrarmos, é importante que você saiba também que esses leucócitos, eles são capazes de migrar do sangue para o tecido que foi invadido por um micro-organismo. Essa migração de um leucócito, por exemplo, de um macrófago, do sangue, né, para matar um micro-organismo em um certo tecido, a gente chama nós definimos como diapedese. Tá bem aqui, ó, diapedese. A diapedese nada mais é do que um movimento onde uma célula de defesa ela sai da corrente sanguínea e vai migrar para um tecido para provocar a destruição do micro-organismo invasor. É o que você nota aqui na imagem, ó. O que você percebe bem aqui é a corrente sanguínea. Repara que o neutrófilo está saindo do sangue e está migrando para um tecido, que ele percebeu a presença de uma bactéria. Então, a esse fenômeno nós chamamos de diapedese. A diapedese é quando uma célula de defesa migra entre tecidos para matar um micro-organismo invasor. Nessa imagem você vê tipicamente um macrófago, e esse macrófago está engolindo, ele está fagocitando partículas sólidas. Ele está fagocitando aí, no caso, bactérias. A diapedese é um movimento migratório que permite que uma célula de defesa saia de um tecido e migre para um outro tecido para matar um micro-organismo invasor. Muito bem. Na sequência, para nós fecharmos, nós temos o último elemento figurado do sangue. Esse último elemento ele é chamado de plaqueta. As plaquetas elas não representam de fato células, são fragmentos de células que atuam diretamente no mecanismo de coagulação sanguínea. E Diego, o que é uma coagulação sanguínea, filho? Se eu pudesse colocar para você de uma forma simples o que é uma coagulação sanguínea, a coagulação sanguínea nada mais é do que uma conversão de um sangue sólido em um sangue líquido. Aliás, vou até retificar que eu acabei colocando para você o contrário. Perdão. O que nós percebemos? Na verdade, quando pensamos em coagulação sanguínea, você tem a transformação de um sangue líquido, tá? E será convertido em um sangue sólido. Ainda há pouco eu coloquei para você o processo contrário, que era justamente o processo realizado pela ação da heparina, né? Eu disse para você que a heparina fabricada pelo basófilo, ela representa sempre um anticoagulante. Então ela transforma sangue
é um sangue sólido e um sangue líquido. A coagulação sanguínea ela é o contrário à ação da heparina. A coagulação sanguínea é a transformação de um sangue líquido em um sangue sólido. Olha o que acontece na coagulação. O sangue ele fica sólido e ele constitui uma verdadeira rede proteica, ó. E essa rede proteica vai segurar o sangue, vai diminuir assim, portanto, o processo hemorrágico. Meninos, para que ocorra a coagulação sanguínea, eu preciso dessa proteína aqui, ó, chamada de fibrina. É a fibrina, repito, que vai permitir que o sangue possa se tornar sólido. É a fibrina que vai permitir, de fato, a conversão de um sangue líquido em um sangue sólido no processo de coagulação. É interessante que essa fibrina, meninos, ela não se encontra em uma forma ativa. Na verdade, nós percebemos uma forma inativa da fibrina, chamada de fibrinogênio. Toda vez que você perceber essa terminação nogênio, é sempre algo inativo. Então, o fibrinogênio ele é capaz de se converter em fibrina na presença de uma proteína chamada de trombina. Então, repara muito bem. A trombina ela é uma proteína que vai permitir a conversão do fibrinogênio em fibrina e tendo essa fibrina que é a forma ativa, eu formo essa rede proteica em amarelo, ó, que você nota na imagem. Essa rede proteica que vai segurar um processo hemorrágico, que de fato está permitindo a coagulação. Mas a grande questão, meninos, é que nós não temos, de fato, a trombina também. O que nós possuímos é uma forma, o que nós exibimos é uma forma inativa dela. A forma inativa dela é chamada de protrombina. Preste atenção. Olha como eu tenho aí dois problemas. Eu preciso ativar a trombina e, tendo a trombina, eu ativo a fibrina. Para tanto, eu preciso que a protrombina se converta em trombina. Que fatores vão permitir que a protrombina se converta em trombina? Tá aqui, ó. Cálcio. O cálcio ele é fundamental nessa conversão de protrombina em trombina. Percebemos também a vitamina K. A vitamina K também é um fator de coagulação. Ela ajuda na conversão, ela permite a conversão de protrombina em trombina. E o principal fator de coagulação. O principal fator de coagulação é gerado justamente pelas plaquetas. É uma proteína chamada de tromboplastina. Tromboplastina. A tromboplastina ela é uma proteína, ela indica uma proteína plaquetária. É o principal fator. O cálcio, a tromboplastina e a vitamina K permitem a transformação da protrombina em trombina. Tendo a trombina, o fibrinogênio se transforma em fibrina, de modo que o que ele vai permitir? Processo de coagulação. O sangue que era líquido vai se converter em um sangue sólido. Não se confunda, hein? Anticoagulante, sangue sólido se transformando em sangue líquido. Coagulante, o sangue líquido se convertendo em sangue sólido. Ok? Então, as plaquetas são fragmentos de células, são fragmentos de megacariócitos, células muito grandes, intimamente relacionadas a esse mecanismo que eu acabei de mostrar para você, o mecanismo de coagulação sanguínea. Então, para fechar, o que eu não posso esquecer? Se eu te perguntar no item o papel da hemácia, a hemácia vai atuar no sentido de promover o transporte dos gases respiratórios. Se eu te perguntar no item o papel de um leucócito, o leucócito é uma célula que permite defesa através da produção de anticorpo ou de fagocitose, englobando o micro-organismo invasor. E se eu te perguntar no item a respeito de plaqueta, plaqueta é um fragmento de célula intimamente relacionada, esse fragmento, as plaquetas estão relacionadas ao mecanismo de coagulação sanguínea. Conversão de um sangue líquido em um sangue sólido, para quê? Para reduzir uma hemorragia, para diminuir um sangramento. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Então, beleza, nós vamos parar por aqui e qualquer dúvida que você tenha, você pode lançar nos nossos canais de comunicação. Beleza?
Um abraço para todos e fique com Deus. Até a próxima videoaula.